Debate do JL. Epidemia de dengue, saúde pública e desinformação. Esse é o tema que vamos discutir hoje no JL. Estamos diante de um momento desafiador. Enfrentamos uma epidemia de dengue que demanda a nossa atenção e ação conjunta. Com números que já ultrapassam 524 mil casos em apenas um mês e meio, desde o começo do ano, então, na verdade, até metade de fevereiro, e essencialmente compreendermos a gravidade da situação em um momento tão importante é bem necessário, né? Para que possamos entender e debater esse assunto, eu recebo nos estúdios do JL o médico Benjamin Lopes e o chefe de Centro de Controles de Zoonoses de Santos, Alexandre Nunes. Vou começar aqui pelo Benjamin, à minha esquerda. Boa tarde, doutor Benjamin, tudo bem? Boa tarde a todos os participantes, a você, ao convidado, e principalmente a você que nos acompanha aqui na Cultura, sabendo que é a Casa da Informação. Maravilha. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite, espero que seja bem proveitoso aí, falarmos de um assunto importante para o momento. Pessoal, então vamos começar, 2024, né? Maior epidemia de dengue da história do Brasil, com mais de 3 milhões de casos prováveis e 1.116 mortes até abril. Queria que os senhores analisassem esses números e como tentar evitar esse tipo de problema, essa epidemia. Eu sei que hoje em dia tem vários fatores, como o fator climático, né, que anda interferindo no planeta Terra inteiro, mas crises como essas também podem ser evitadas com políticas públicas. Alexandre, como é que você vê isso? Um fator importante que você citou aí são as mudanças climáticas. A gente tem que lembrar que doenças como a dengue, zika, chikungunya são transmitidas por vetores, por mosquitos. E esses mosquitos gostam de calor, gostam de umidade. E quanto mais mosquito a gente tem no ambiente, maior a chance da gente ter a transmissão dessas doenças pela população, né? E aí que entra o serviço público e a parte de cada um, né, em fazer aqueles pequenas mudanças no dia a dia para evitar o mosquito e aí sim a gente evitar a doença. Doutor Benjamin, como é que você vê essa questão? Vamos começar já jogando álcool na fogueira. Só para a gente lembrar um pouco, gente, nós falamos de dengue no Brasil desde 1916. Foi quando a dengue começou. De 1916 até 1981 são casos esporádicos. Em 81 começa em Roraima, lá no norte do Brasil. No ano seguinte, a dengue entra no litoral de São Paulo e entra por aqui, entra por Santos. Coincidentemente, é um momento em que o serviço público, eu pego o que o nosso colega falou, fraquejou. Houve uma mudança na política de saúde desta cidade em que os sanitaristas foram demitidos. Sanitaristas são profissionais que preveem doenças, que acompanham doenças. Ao momento em que o mosquito se instalou neste porto, que recebe cartas do mundo inteiro, ele se tornou a porta de entrada das grandes epidemias. Santos, Rio de Janeiro. E há, paulatinamente, um avanço para o interior. Acho que a gente vai poder discutir muito isso, principalmente a responsabilidade do setor público, a responsabilidade da comunicação. Por que a gente perdeu o hábito de falar sobre as doenças? E terceiro, a nossa responsabilidade. Como é que eu cuido do meu microcosmos, do meu microambiente em casa? Acho que houve, então, uma falha de gestão pública em relação à doença, é isso? Mas com toda certeza. Em 1981, 82, os portos foram descontrolados. Toda a política de controle de cargas, verificação de navios, tinha sido abandonada. Nas cidades, os logradouros também foram abandonados. Nós tínhamos focos sérios de dengue, de proliferação do mosquito, nos nossos cemitérios, na beira do cais, lugares em que tinham água parada. Nós temos um mosquito no Brasil há muitos anos. O Rio de Janeiro era campeão de transmissão de febre amarela. Nós vamos lembrar que Saturnino de Brito fez canais em Santos para drenar a cidade de Santos, para deixar ela menos insalubre. Agora, nós temos um fato que eu queria compartilhar com vocês. No último governo federal e no governo estadual, houve a destruição de um equipamento público muito bom, que era a SUSEM, a Superintendência de Controles de Endemias, que fazia, além
de cuidar dos vetores, fazia pesquisa científica. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos, e isso é muito assustador, dezenas de laboratórios que pararam de pesquisar sobre dengue. A vacina nacional teve um atraso importante. O poder público prevaricou. Alexandre, você concorda com isso? Concordo. A SUSEM, uma grande aliada, né? Estou aqui representando, então, um órgão municipal. A SUSEM, como um órgão estadual, dá todo o suporte para os municípios, né? Então, aquele município menor, que tem uma menor estrutura para combater a doença, tinha todo esse suporte da SUSEM, né? Nós aqui, como o município de Santos, por exemplo, que é um município ainda que mais bem estruturado na parte de saúde, ainda assim tem a SUSEM como um pilar científico, né, que passa as orientações e tem a visão do macro, a visão da doença no estado, e passa então para a gente as principais orientações a como trabalhar no município, né? Então, com certeza, essa visão sanitarista, essa visão de vigilância é essencial, sim. Alexandre e Benjamin, eu tenho que fazer um pequeno intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho com mais debate aqui no JL, falando a respeito da crise da dengue, epidemia de dengue no país. Até já. JL Debate ao vivo para vocês. Hoje estamos falando sobre a epidemia de dengue no Brasil. Para isso, eu estou com o médico Benjamin Lopes e o chefe do controle de zoonoses aqui de Santos, o Alexandre Nunes. Alexandre, vou começar por ti esse bloco. Eu queria que você falasse das campanhas, né? O que tem sido feito, as ações do governo para tentar combater o mosquito Aedes aegypti aqui na cidade de Santos. Cada município tem um rol aí de agentes, de servidores públicos, né? O nome do cargo é agente comunitário de endemias. Esse agente é aquele responsável por bater de porta em porta, nas casas, né? E fazer aquelas visitas, aquelas inspeções, né? Lembrando, por exemplo, o Santos aqui, 75% dos criadouros para o mosquito estão intradomiciliar, estão nas casas das pessoas, né? Então, é a importância desse agente visitando ali para poder fazer esse controle. Aqui em Santos, há exemplo, mas isso acontece em todos os municípios. Esse trabalho é feito diariamente, de casa a casa, né? Além disso, existem os mutirões de combate à dengue, então você concentra esses agentes que estão espalhados por todo o território, se concentram em um único bairro ou uma única região e vão fazer no formato de mutirão esse trabalho, né? Além disso, toda a fiscalização, então a parte legal e jurídica mesmo, de você poder responsabilizar uma empresa, você responsabilizar um proprietário. Mas né? você acha que, por exemplo, essas ações são suficientes para combater a epidemia? Então, é sempre um desafio, né? O que a gente fala, aquecimento global, o ambiente, o tipo de ambiente que acontece, a gente nunca vai exterminar o mosquito totalmente, a gente nunca vai ficar livre totalmente de epidemias, né? Esse trabalho tem que ser pensado em controlar, em minimizar esses efeitos para a população, né? Doutor Benjamin, como você vê essa ação do governo aqui na cidade? Eu vou generalizar um pouco. Nós temos 40 anos de epidemia aqui na região, 1980, 2024, pouco mais de 40 anos. Essa guerra que nós estamos travando hoje é mais ou menos que nem a guerra que os Estados Unidos fizeram com o Vietnã. Levaram um pau, perderam, e nós estamos perdendo de goleada. Os últimos indicadores mostram que cada ano a gente bate recordes em casos de dengue. Nós podemos tentar melhorar um pouco na mortalidade, estamos tentando dar melhor condição, a gente aprendeu mais, mas nós não temos tratamento para a dengue. O único jeito da gente combater a dengue é combater todos os dias, dioturnamente, o mosquito. Neste ano, a novidade é a vacina. A vacina não vai nos proteger nesta epidemia anual, porque o dengue é uma doença epidêmica e endêmica. Todos os anos nós temos, mas ele se concentra no período. Esta vacina não é uma vacina de uma dose só e demora tempo para fazer efeito. Ela é a arma para o ano que vem. O ano que vem nós vamos ter que maciçamente
vacinar as pessoas contra o dengue. Isto vai ajudar no controle da dengue. Mas em medicina não existe solução mágica. O nosso mosquito, o Aedes, que já é familiar, porque está na nossa casa, é nossa responsabilidade. Naquela calha que você não olhou, a água da geladeira, o vasinho de planta. Esse mosquito, ele é uma bomba, porque ele transmite pelo menos 3 grandes vírus, do dengue, da chikungunya e da zika. O que nós vamos observar nos próximos anos é assim, se a gente controlar com a vacina o dengue, o mosquito vai transmitir mais as outras 2 arboviroses, porque não existe vácuo na saúde. Este mosquito, ele se contamina, e nós temos que ter uma política séria de isolar as pessoas que têm a doença da dengue para que ela não infecte, olha que loucura, um novo mosquito, para que ele continue transmitindo seu ciclo. Lembrando, e aí a provocação, que o dengue é uma doença das mulheres, porque quem pica o ser humano é o mosquito fêmea. A mosquito fêmea. Essa literalmente eu não sabia. Você acha que falta campanhas de conscientização, Alexandre? Eu acredito que não falta campanha de conscientização, né? É o que o doutor falou, é bem conhecido o assunto, né? A hora da gente passar uma orientação, as pessoas comumente sabem, né? Eu acho importante, na verdade, na hora de fazer esse educativo e essa construção, e eu acredito que não seja só uma educação, mas seja uma construção de uma cultura mesmo, né? É importante que as pessoas entendam exatamente o que o doutor falou, não existem fórmulas mágicas, né? Não é uma aplicação de inseticida que vai resolver o problema, não é só uma vacina, apesar de ser muito importante, não é só uma vacina que vai resolver o problema. A gente aprendeu isso com a pandemia de Covid, né? A vacina veio, ajudou, mas se não tiver máscara, se não tiver isolamento, a situação não se resolve. Então eu acho que na verdade é uma construção de uma cultura que tenha essa visão sanitarista da coisa, sabe? É comum eu chegar para uma pessoa e avisar, olha, estamos com índices altos de infestação do mosquito, se proteja. A primeira reação da pessoa é, vou passar um repelente. Quando a pessoa passa um repelente, ela está protegendo ela mesma por um período de 6 horas, se ela usar um repelente de boa qualidade, né? Se ela gasta 10 minutos do dia dela olhando para o quintal, tirando um vasinho de planta, resolvendo um criadouro, pensando que um ovinho do mosquito pode ficar até 14 meses ali no criadouro e poder virar um mosquito, ela está resolvendo a situação para ela, para os parentes, para a vizinhança e por um período muito maior, né? Então eu acho que é uma construção de uma cultura mesmo, para as pessoas entenderem que saúde a gente trata do coletivo e não individual somente. Tiago, se tu me permitir uma parte, claro. Eu queria fazer uma provocação. Eu acho que a gente precisa conscientizar mesmo 2 tipos de pessoas. Um é o povo comum. Hoje eu estava atendendo antes de vir para cá e eu peguei uma senhora que estava tossindo, nariz escorrendo, dor de garganta, sem máscara. Eu pedi que ela colocasse a máscara, falei, minha amiga, estamos no final da epidemia de Covid, mas tem Covid. E ela vira para mim, mas não pode ser dengue? Eu falei, olha, dengue, há 40 anos a gente fala que não é esse o sintoma. É febre alta, é dor no corpo, é dor atrás dos olhos. Dengue vem de uma palavra africana, quer dizer, dor, febre que quebra os ossos. É uma sensação horrorosa. Quer dizer, há 40 anos a pessoa ainda não entendeu. Mas pior do que a pessoa, o indivíduo não ter entendido, a gente precisa conscientizar, e que bom que nós temos aqui o coordenador da vigilância, é sensibilizar os políticos. Porque, olha, me desculpe, todos nós sabíamos que viria o El Niño. Todos nós sabíamos que as temperaturas seriam altas neste verão. Todos nós sabíamos que ia explodir o mosquito. O governo federal atrasou na compra de vacinas. O governo estadual não manteve a SUSEM, parou a pesquisa científica. Os governos municipais fazem diferença. Eu preparei uns dados interessantes, que era uma comparação de 2 cidades, por um acaso, Santos e São Vicente, que são divididas na mesma ilha. O ambiente é local. Os indicadores de uma cidade estão estourando. Os da outra cidade estão baixos. O que está faltando? Competência do gestor. Acho que falta competência de gestor. Talvez... Te pôs uma saia curta agora. Eu não falei qual é a cidade boa nem a ruim. Ainda foi... Na verdade, eu acho que vai além da competência, né? É necessário estrutura, né? A gente estruturar uma cidade custa caro.
demanda investimentos, demanda vontade política de vários meios, né? Do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, né? E a gente precisa de estrutura para trabalhar, né? Quando a gente começa a falar de dados de Santos, por exemplo, né? São 115 agentes trabalhando diariamente, né? A gente teve só, nesse ano, mais de 30 intimações, 14 multas. A gente retirou 1.500 criadouros durante os mutirões. Estamos indo para o 14º mutirão. Isso é um volume de trabalho, isso é um volume de recurso humano, de material grande, né? Então, eu acho que aí está o destaque. Eu acho que além da política, a gente precisa da ajuda da população, né? Sem a ajuda da população, sem essa criação dessa cultura que entenda que o seu quintal faz parte de um bairro, que faz parte de uma cidade e que faz parte de uma população, de uma sociedade, é muito importante também. Então, acho que precisa ter uma mobilização social, mas também a gente precisa efetivar campanhas. Até como comunicador social, acredito também que os meios de comunicação também têm esse papel. Uhum. Mas o poder público também tem essa tarefa. Sim, com certeza. Fazer parte da educação, né? Estar dentro das escolas, os temas de saúde, e aí eu não vou só puxar a sardinha para o meu lado e falar só da dengue, mas todos os assuntos que envolvem saúde, desde violência, né? Parto na adolescência, todos esses assuntos precisam permear, né? E aí a gente cai num assunto complicado também, que é a questão das escolas, né? A Secretaria de Saúde trabalha em parceria com a Secretaria de Educação, tentando introduzir esses assuntos, né? E hoje, muito por causa da pandemia de Covid, que gerou ali um gap, né? Um espaço vazio naqueles anos que a gente teve o pico da pandemia, a educação hoje corre muito para conseguir alcançar o tempo perdido, né? Então existe uma dificuldade, inclusive, da gente encaixar todos esses temas pertinentes da saúde dentro da educação. Benjamin, como é que você vê essa questão? Eu acho muito legal que você tocou, Thiago, na tua responsabilidade social do meio de comunicação. Nós somos uma emissora educativa ligada ao governo estadual. E o que me deixa muito tranquilo para dizer o seguinte: nos últimos 4 anos do outro governo, a gente assistiu uma queda enorme nos gastos com uma coisa que às vezes a gente não entende bem, que se chama propaganda na saúde. Campanhas de massa não foram feitas. Os resultados foram evidentes. Caiu o número de vacinação, não é só da Covid, de todas as doenças básicas da infância. Nós corremos o risco de ter o retorno da poliomielite, o sarampo estourou, o tétano ainda não tem casos, mas parou. A gente parou de falar maciçamente, lembrando você que está em casa, não deixa água parada. A gente parou de falar, use camisinha. E a gente sabe, se a gente não martelar a ferro quente, a ferro frio todo dia, os hábitos são mais fortes. E aí a gente acerta tranquilamente quando associa a informação da cultura, da televisão, da mídia, com a informação daquele que realmente a gente pode influenciar, que é a criança. É na escola, no período de formação do indivíduo, que a gente coloca hábitos. Depois, mais velho, o único jeito de educar é coercitivamente. Quando a gente colocou multa, as pessoas pararam de fumar em lugares públicos. Quando a gente pôs multa, as pessoas pararam de não usar o cinto de segurança. Talvez a gente tenha que ser mais incisivo. Todos nós, e eu vou olhar para você e dizer isso, todos nós temos na vizinhança alguém que não joga o lixo direito, que tem água parada, e a gente fica aquela angústia. O que fazer? Como é que denuncia? Como é que chama a razão aquele que está pondo a nossa vida em risco? Perfeito. Doutor Benjamin Lopes, quero agradecer demais a sua participação. Passou rápido. Eu que agradeço, eu adoro esta casa e mais você poder participar contigo. Alexandre, também agradeço a sua participação, Alexandre. Agradeço muito, agradeço a oportunidade de falar e de mais uma vez chamar a responsabilidade de todos como sociedade, né? Ter essa visão global de um assunto que atinge a todos. Perfeito. Senhores, desta forma a gente encerra o debate do JL desta quinta-feira. Amanhã tem mais, vamos discutir violência de gênero, hein? Amanhã, a partir de 15 para 1 da tarde, Jornal Litoral tem debate, hein?